Ontem eu fiz um vídeo falando a respeito das dificuldades e de quanto é cruel quando uma pessoa, na maioria das vezes o homem, ele resolve entrar num casamento ganhando muito pouco, que realmente é algo cruel. Eu tenho a impressão que cada vez é mais difícil ser pobre nessa situação. Claro que ser pobre é difícil de qualquer forma, mas eu tenho percebido que. Eu tenho essa impressão de que no decorrer dos anos, essa dificuldade ela vai ficando cada vez maior. E é uma sequência de fatores, né? Não é só o fato de ganhar pouco, é a desvalorização da moeda, é o governo que a gente tá. É tantos fatores, fica até difícil de fazer uma análise profunda de como vai ser a vida do pobre, da pessoa que vive com uma renda muito baixa daqui para frente e analisar mesmo exatamente quais vão ser as dificuldades, porque é nítido que vão ser muitas e a tendência é só piorar. Sobre a questão de casamento, existe sim muitos casos em que existe uma parceria e uma compreensão entre ambas as partes e que é muito importante e que faz com que a maioria das coisas, as questões financeiras, sejam amenizados os problemas, né? E essa parceria é o principal dos fatores para o casal ele conseguir ir levando a vida e, mesmo com dificuldades, conseguir seguir, seguir um rumo que aquele casal ele realmente consiga vencer as barreiras aos poucos, por mais que tenham as dificuldades que, na verdade, todo mundo tem, né? Todo mundo passa por dificuldades. Não é uma não é uma minoria, é a maioria, ou quase todas as pessoas. Se você for olhar a questão financeira mesmo, eu não sei uma porcentagem exata, mas sei lá, 80% da população deve viver aí com menos de 2 salários mínimos. Quando eu digo sobre isso, não é para passar uma impressão de que você tem que ficar sozinho para sempre. Nenhuma crítica ao papel feminino, porque muito pelo contrário, né? Muitas das vezes são as mulheres que seguram a barra, às vezes até sozinhas, né? Muitas mães solteiras. E no Brasil isso é um retrato muito comum, muito mesmo. Quantos casos a gente não conhece de mães que criaram filhos, às vezes vários filhos sozinhos? Mas o que eu estou procurando passar é para os homens qual o meio que ele está inserido e qual a realidade em que ele vive, para não viver, passar uma vida inteira dando murro em ponta de faca e se frustrar e se colocar como alguém que tem a capacidade de seguir o seu próprio rumo. A responsabilidade de ser pai e mãe hoje em dia é um peso muito grande. Então, é sobre você conseguir entender isso, você perceber se você veio para esse papel de verdade, entende? Apesar da gente ser animal, a gente tem racionalidade, a gente pensa, a gente consegue pensar e se planejar. Então, por que não colocar até isso no seu planejamento? Se for algo que você realmente quer ou não quer, então não tem problema nenhum você planejar ter ou não ter filhos. Cara, não adianta eu chegar aqui e dizer que você pode sim se casar e ser feliz sem ter dinheiro. Porque não tem como, cara. Isso é uma mentira. Sabe? É um estresse muito grande, é um desgaste gigantesco. Se você já partir para um casamento que
teoricamente é uma coisa para a vida inteira, né? Deveria ser, apesar de muita gente se separar, mas é uma escolha para a vida inteira. Você já começa desgastado já. Você não conseguir pagar contas básicas da sua casa. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas já, por mais que não tenha passado dificuldade, mesmo as que não passou dificuldade em casa, conhece e já viu relacionamentos acabar por causa disso. Querendo ou não, o dinheiro, ele é a principal questão da vida de uma pessoa. Ele é o divisor de águas. Ele pode não trazer a felicidade completa, ele é um facilitador, ele é um divisor de águas entre você se estruturar de todas as maneiras ou você viver uma vida de completa privação. Quem que aguenta passar o dia inteiro no trabalho, muitas das vezes um trabalho sufocante, difícil, estressante, e ainda você chega em casa e você vai para uma outra batalha, que é a batalha de discussão com a sua esposa por conta de dinheiro, de você não ter um trocado para sair, você não ter um dinheiro para ele comer uma pizza e ir no cinema, você mal conseguir pagar as contas básicas. Porque a realidade do brasileiro é de não conseguir pagar contas básicas. Que é o quê? Energia, água, aluguel, alimentação, a internet, que hoje todo mundo usa internet, todo mundo precisa ter uma internet em casa. Briga atrás de briga. E não tem como você não se sentir um fracassado. Você vai se sentir um fracassado. Um derrotado, sabe? Um cara que não... Você vai sentir que não chegou a lugar algum. Mas esse fracasso, na verdade, foi por conta de escolhas que você fez nesse caminho até chegar ali. Então, se tem caminhos que você não consegue percorrer ainda, que é nesse caso você não ter uma estrutura financeira para construção da sua família, é melhor que você se planeje e lá na frente você não passe por tantas dificuldades, ou que você tente seguir o seu caminho sozinho, para você ter o mínimo de uma vida sã, com sanidade mental, com saúde mental. E se no final você concluir que a melhor escolha é você ficar sozinho, entenda que você pode buscar satisfação consigo mesmo e que você pode buscar estudar o que é a solitude e não a solidão. Busca a definição de solitude, entenda o que é, que você vai entender que é possível esse caminho. E aí você vai perceber que viver sozinho pode ser uma opção, pode ser um caminho a ser seguido e que não vai ser uma tortura, você não vai ter um sentimento de vazio, de fracasso pelo fato de viver com a própria companhia. E você vai entender e vai perceber que você não é o único, não é o primeiro e nem o último. E que hoje em dia isso é muito mais comum do que parece. E muita gente está escolhendo assim. Muita gente está preferindo a sua própria paz do que viver uma vida abrindo mão do seu sossego, das suas vontades, das suas escolhas e perceber lá na frente que não valeu a pena.